Olá, eu sou o professor Tixabe, mestre em linguística, e você está no Supremo Ti, o melhor canal para a gente aprender a falar sobre a língua portuguesa. Hoje eu vou ver com vocês algo que alguns consideram um tremendo bicho de sete cabeças, mas quando a gente entende, a gente vê que é bastante simples, que é a crase. Nos vemos depois da vinheta. O jeito mais fácil de estudar a crase é entender sua função. Embora alguns conteúdos pareçam distantes da nossa realidade, a crase, por mais complexa que ela pareça e por mais inútil que ela soe, afinal ela nem sequer altera o som da vogal, igual os outros acentos, ela tem uma função importantíssima na escrita. Sua função é eliminar a ambiguidade, é deixar claro que a gente saiba o que está sendo escrito. Lembre-se, a função da crase é para resolver a escrita. E num mundo como o nosso, em que a gente passa mais tempo escrevendo, eu acredito que vocês que estão me ouvindo mandem mensagens diariamente via aplicativo para outras pessoas, a crase acaba se tornando fundamental. Ela pode evitar uma má interpretação. Agora, para explicar o funcionamento da crase, primeiro eu preciso dizer o que ela é. Por mais técnico que seja o termo, é mais fácil a gente sair do princípio, ou seja, afirmando que a crase trata-se da fusão do artigo a com a preposição a. E aqui começa o primeiro problema. A maioria dos professores de português fica nesse termo técnico e a gente não sabe lidar com isso. Porém, se a gente prestar atenção na nossa fala, a gente vê que a gente usa a junção de preposição com artigo diariamente. O exemplo mais fácil para a gente perceber é na frase "eu gosto do João". Quando a gente analisa esse do, a gente percebe que ele é a junção da preposição de mais o artigo o. Quando a minha preposição não é um de, não é um com, não é um para, é um a, como por exemplo o verbo ir exige, eu vou a algum lugar, e o artigo que vier depois desse a, né, eu vou a, também é um artigo a, eu vou ter duas letras a repetidas, eu não falo essas duas letras a, né, eu não falo vou a praia, então na escrita eu junto essas duas, e para mostrar para o meu leitor que elas estão juntas, eu coloco a crase, vou à praia craseado. Isto é a crase. Então, ela sai dessa ideia da fusão do artigo mais preposição, só que é bem simples. Olhem o exemplo a seguir. Obedecemos ao regulamento. Eu tenho ali o verbo obedecer exige a preposição a, quem obedece, obedece a alguém, e eu tenho a palavra regulamento, que é uma palavra do gênero masculino, logo recebe o artigo masculino. Obedecemos ao regulamento. Se eu substituísse a palavra regulamento por uma palavra do gênero feminino, qualquer uma, que ao invés de pedir o artigo masculino, me peça o artigo feminino. Substituam regulamento por norma numa frase. Obedecemos à norma. Eu vou ter o artigo a de norma, eu vou ter a preposição a de obedecer, então obedecemos à norma, leva crase. Mas vamos lá, a dica de uso, que é o que importa. Eu estou escrevendo um texto, eu preciso saber se na minha frase vai crase, eu estou fazendo um exercício, eu preciso saber se naquela alternativa vai crase. A melhor forma é uma forma que a gente chama de permutação, que é a troca da palavra por uma palavra do gênero masculino. Olhem um exemplo a seguir na frase "entregou a bolsa à aluna". Eu tenho duas letras a, eu tenho o verbo entregar, eu tenho a bolsa e a aluna. Um desses dois as recebe crase. Como que eu identifico? A melhor forma de fazer isso funciona em quase todos os casos, é a substituição da palavra feminina por uma masculina. Substitui a palavra bolsa por uma palavra de valor masculino, como por exemplo, o livro. Quando você reconstrói a sua frase, ela deixa de ser entregou a bolsa e vira entregou o livro à aluna. Se na passagem do feminino para o masculino, esse a vira o, esta palavra não recebe crase. Então, no feminino, entregou a bolsa, não vai crase. Porque no masculino, a bolsa virou o livro. Vale para quase todas as frases. Vamos tentar substituir aluna por uma palavra de valor masculino e verificar o que acontece.
Então, ao invés de eu falar entregou a bolsa à aluna, vamos falar para entregou a bolsa ao professor. Reparem a diferença. Entregou a bolsa à aluna, entregou a bolsa ao professor. Se na passagem para o masculino esse a vira um ao, isso quer dizer que na frase original tem que ter crase. Logo, a frase entregou a bolsa à aluna recebe crase neste segundo a. Mais um exemplo para vocês entenderem bem como funciona. Votou favorável à proposta. E aí, será que este a recebe crase? Vamos fazer o mesmo exercício. Substitui esse a proposta por uma palavra de valor masculino. Regulamento, por exemplo. Votou favorável ao regulamento. Olha só aí de novo. O a virou ao no masculino. Logo, votou favorável à proposta com crase. Essa dica, ela funciona em quase todas as situações. Você está escrevendo um texto e precisa escrever a seguinte frase. Falei à aluna que ela precisa passar na minha sala no final da aula. Eu não sei se esse falei à aluna recebe crase. Substitui mentalmente mesmo a palavra aluna por uma palavra de valor masculino, aluno, professor, pai, menino, e reconstrói a frase. Falei ao aluno, falei ao pai. Opa, se esse a virou ao, então quer dizer que no feminino, na frase original, ele recebe crase. Falei a aluna com crase. Funciona em quase todos os casos. Esse vídeo, ele não aborda todos os usos da crase. Ele é apenas um vídeo de dicas que vai resolver e vai ajudar em alguns problemas. A partir dos próximos vídeos, eu postarei regras de exceções e situações em que as crases não devem ser utilizadas. Se inscrevam no canal, ativem o sininho lá para vocês receberem a notificação e não deixem de curtir e compartilhar. E se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de temas relacionados à língua portuguesa ou literatura, coloca aí nos comentários. Até mais, falou, valeu!